Bom dia, mais um dia da nossa mentoria Café, Bolo e Disciplina Positiva. Espero que vocês estejam aí tomando cafezinho. Olá, Alexandre, seja bem-vinda. Lara, tudo bem? Coisa boa vocês por aqui. Vamos dar mais início a mais um dia, né? Todos os dias vou estar aqui de segunda a sexta-feira com vocês. Estou achando ótimo esses momentos. Tá sendo muito construtivo para mim. Acredito que esteja para vocês também. A gente cresce nas trocas, né? Porque ao mesmo tempo que tem indagações, né? A gente também busca recursos e busca estudo, conhecimento, né? Para que a gente possa estar e acompanhar vocês. É muito bom essa troca. Eu cresço e acredito que vocês também. Tô chamando aqui algumas pessoas para estar conosco, avisando que a gente já está ao vivo. Daniela, bom dia. Maridão tá aí. Eu vou começar o dia hoje trazendo. Tem duas perguntas que eu não consegui responder. Ei, Dan. Então, eu vou começar respondendo elas. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem trazer também, né? Que eu vou contribuir. Minha gatinha tá ali subindo na janela, fazendo barulho. Vai, Mel. Teve uma mamãe, né, a Julie, que perguntou para mim ontem. Não consegui responder ela ontem. Como agir quando alguma criança bate na sua filha e ela fica com medo de brincar com outras crianças? Então, gente, isso acontece muito, né? Principalmente quando tá com 2 aninhos, 3 aninhos, né? Depois dessa idade, eles brincam de luta, né? Brincam de luta pra para não falar que tá batendo, né? Somente homem, né? Mulher não. Somente mulher não brinca de luta, né? Algumas gostam, mas são poucas, né? Não quer dizer que não possa, mas não são tantas que gostam, né? Desse tipo de esporte, desse tipo de brincadeira, né? E aí, o que acontece quando, né? O que a gente pode fazer quando isso acontece? É ajudar a criança a aumentar o repertório dela, né? Porque a criança, ela não sabe o que fazer diante disso mesmo, né? Quem está recebendo não sabe o que fazer. Então, assim, se tá na escola ou se tá em casa, né? São conduções diferentes. E como que a gente faz para aumentar o repertório dessa criança? Essa criança não sabe mesmo o que fazer, né? Diga para ela se defender e pergunta para ela como que você pode se defender, né? Se ela não sabe o que fazer para se defender, conte para ela, né? Ela pode se defender quando estiver na escola, chamando a professora, né? Ela pode se defender saindo de perto dessa criança. Então, tem várias formas dela se defender. Cria com ela, então, essas estratégias. Você estando perto, vendo outra criança bater, né? É claro que você vai tirar ela daquela situação, né? Ou vai tentar resolver junto com a outra criança, né? Dizendo que bater dói, que bater não é gentil, né? Vai intervir na situação. E caso continue, claro que você vai tirar a sua criança, porque você vai defender, né? Nem é defender, né? Mas você vai, de alguma forma, não tem como deixar ali a criança apanhando, né? De uma outra. É um acompanhamento mesmo, né? A gente tá ali para proteger, uma proteção que você vai dar a essa criança, né? E o que acontece muito nessa idade é que quando um amiguinho bate, um amiguinho morde, que são situações comuns, corriqueiras, a criança que recebe, né? Nesse caso, a criança está com medo. Mas muitas vezes também, algumas crianças, elas tendem a agir da mesma forma. Elas passam a morder e passam a bater também. Por quê?
eles nesse período, nessa idade, né? Até os 10 anos, as crianças utilizam os neurônios espelho, né? Então, é como se fosse um espelho mesmo. Eu me espelho na atitude do outro e faço igual, eu copio, né? Essa atitude. Por quê? Porque eu não tenho repertório, né? Então, por isso que é importante aumentar o repertório dessa criança, ajudar ela a construir esse repertório, né? Sempre, em qualquer situação desafiadora diante do outro, ajude essa criança a diminuir esse repertório e como ela pode se defender, né? O que ela tem que buscar para a sua defesa. Então, isso vai trazer a confiança para a criança e dizer para essa criança que quando você estiver perto, você vai ajudá-la, né? E quando você não estiver perto, o que ela vai fazer? Como que ela vai poder resolver? E quando você estiver perto, né, e puder protegê-la, não quer dizer que você também não vai auxiliar com o repertório, né? Diga para ela sobre o repertório. Lembra, o que a mamãe disse para você quando isso acontecer? Sai de perto, chama a mamãe, chama um outro adulto que está próximo de você, né? Não deixe com que isso aconteça. Então, é nesse sentido que a gente aumenta o repertório da criança, tá? Outra pergunta que eu tive foi: Ei, Jomara, bem-vinda. William, Lisandra. Outra pergunta é que a mamãe perguntou para mim assim, ó. Eu sou ansiosa. Eu posso passar essa ansiedade para o meu filho? Né? Então, gente, ansiedade não pega por osmose, não, né? Nenhum comportamento nosso vai pegar por osmose. Mas a gente sabe que tem essa questão, bom dia, tem essa questão do neurônio espelho, né? Que a criança está sempre nos observando e copiando o que a gente faz, as nossas atitudes. Não quer dizer que ela está sentindo ansiedade. Ela copia as nossas atitudes, né? E quando geralmente a gente é ansioso, o que a gente faz? Por que geralmente as crianças também se tornam ansiosas, tá? Isso não é uma regra. Mas quando a gente tem essa ansiedade, automaticamente a gente vai agir com essa criança e vai falar com essa criança de forma ansiosa. Por exemplo, a criança está se arrumando para ir para a escola. Anda, rápido, vamos ver, você está demorando. Tô esperando, não dá tempo mais. Entende? Come, anda, vamos comer, você está comendo muito devagar. E aí a gente não espera o tempo da criança. E aí você vai criando, tá vendo? Tudo é rápido, nada pode ser devagar. Né? Vai tomar banho? Vamos tomar banho rápido, tá demorando, deixa eu te ajudar, pega, faz para a criança, né? Então, e aí a gente intervém muito nesse sentido, não deixa a criança ter as próprias, né, a própria autonomia ali, a gente tá sempre intervindo, sempre entrando, sempre fazendo por ela, porque é rápido, porque precisa de ter essa rapidez, precisa de ter... Então, a gente vai criando, vai incitando, né, essa ansiedade na criança, sabe? Sem perceber, muitas vezes a gente vai imbuindo, né, esse comportamento ansioso, né, na criança. Então, o que acontece é isso. Por isso que eu falo que assim, não pega por osmose, né? A gente não transmite assim. Mas é uma atitude, são comportamentos que a gente vai, né, no nosso dia a dia, é tão comum para quem é ansioso, que a gente vai transmitindo, né, sem perceber. E quando a gente vê, a criança tá realmente tendo alguns sintomas ansiosos, né, tendo algumas atitudes muito parecidas com as nossas. E às vezes também, não por ela só ter atitudes parecidas com as nossas, ter atitudes ansiosas, que ela também vai ser uma criança ansiosa, né? Mas, assim, a gente tem uma tendência, né, infelizmente, a transmitir aquilo que a gente sente, que a gente pensa. Então, automaticamente, as chances, né, desse filho também ter, né, esses sintomas ansiosos serão maiores, né? Serão maiores. Não é regra, mas serão maiores, né? A gente não pode trabalhar com uma regra, né? Porque senão a gente estaria condenando, né, os nossos filhos a ser como a gente é e ponto final, né? É claro que todo filho, vamos pensar, é 50% pai e 50% mãe, né?
A gente tá ali nessa herança, a gente tem essa herança. Mas quando a gente chega na vida adulta, a gente tem a possibilidade de construir, né, uma nova visão, um novo rumo, um novo caminho, novas estratégias. Por mais que a gente repita, por mais que a primeira forma de vir é a que você já está acostumada, mas a gente tem a possibilidade de mudança, né? Se a gente não acreditasse nisso, a gente estaria condenado ao fracasso, não é? Se a gente não pudesse buscar as mudanças e novas atitudes. Então, existem recursos, né? Por mais que seja difícil, a gente sabe, de querer não transmitir algumas coisas, mas eles, na vida adulta, vão poder acessar esses recursos, né? E buscar novas alternativas. Então, assim, eu sempre falo, né? Não se culpe por ser assim. Trabalhe o que você pode, trabalhar em você. Se você não quer transmitir isso para a criança, se você quer modificar essa relação, se você quer melhorar, trabalhe o que você consiga, tente ser melhor no que você pode, né? Busque pessoas para te auxiliar no que você pode. E depois, né, dessa relação estar construída, são eles que vão buscar, não somos nós, né? Bom dia, Adriana, Eliamar, Julie. Ei, Julie, eu respondi a sua pergunta aqui, viu? Da sua filhinha, do medo de brincar com as outras crianças. Foi a primeira que eu respondi, que eu fiquei sem responder ela, né? E depois você volta lá no vídeo para você ver, para você assistir, tá bom? Tem alguma mamãe que quer perguntar? A Brenda tá aí, né? A Isabelle, coisa boa, tem pessoas diferentes aqui hoje. A Denise. Isso é bom. Tem alguma pergunta por hoje? Alguém quer trazer ao vivo aí pra gente responder? Eu respondi 2 perguntas aqui, né? Que eram de ontem, anteontem, que eu não tinha conseguido responder. Se vocês não tiverem, eu vou trazer algum tema específico aqui que eu acredito que possa ser importante e possa contribuir com vocês. Depois você olha lá. Que aí eu respondi, tá? E aí, Brenda, como é que tá a gravidez? Tá tudo bem? Passando bem? Que bom que você já tá aqui, né? Seguindo e participando, tá se preparando. Isso é ótimo, né? Se preparar para o nascimento, já se buscando conhecimento. Tá de olho nas dicas, né? Isso é ótimo, isso mesmo. Se tiver alguma dúvida em relação, né, a esse período da criança ainda no bebê, ainda na barriga, né? Assim, logo depois que nasce, às vezes tem muitas coisas assim que a gente ainda não entende, às vezes eu não abordo muito, porque não tem muitos questionamentos das mamães aqui que me acompanham sobre esse período, mas quando tem, a gente também tá aqui para responder, né? Outra coisa que eu queria falar com vocês, Isadora, bem-vinda, que ontem, né, teve uma mãe que trouxe uma angústia num dos grupos. Ela foi, né, numa consulta médica e aí ela estava com a criança, né, com o filho, e ela começou a chorar nessa consulta, né, e era um probleminha que a criança tinha, que o filho tinha, e ela começou a chorar e o médico falou que ela não podia chorar perto do filho, né. Talvez, né, gente, eu não quero julgar, né, a atitude desse médico, dessa médica, não sei se foi homem, se foi mulher, porque às vezes a gente não consegue nem acolher, né? Quando a gente percebe o sofrimento de uma mãe, percebe o sofrimento de uma outra pessoa, então a gente não pode julgar a atitude desse médico, desse profissional.
Mas é importante a gente pensar nisso, né? A gente não tem que esconder as nossas fragilidades para a criança. É claro que a criança não precisa de ter muita informação, né? Porque quando a gente traz muita informação para a criança, isso gera ansiedade, porque a criança não sabe o que fazer com as informações que a gente traz. Mas a gente também não tem que esconder, né, os nossos sentimentos, as nossas decepções, né, as nossas frustrações, as nossas angústias, né? Isso pode ser falado com a criança. A mamãe chorou, a mamãe realmente ficou preocupada, ficou angustiada, ficou temerosa, né? Mas isso é uma responsabilidade da mamãe, isso é uma responsabilidade minha, tá? Você não precisa se preocupar, nós vamos resolver, né? Isso é uma preocupação de adulto. Então você fala para a criança, né? Nomeia para a criança o seu sentimento e fala que é uma responsabilidade sua, que você vai resolver. E ponto final, sem entrar em detalhes, né? A criança não precisa saber detalhes, o que é, por que é, não tem. Porque se você começa a entrar em detalhes, a criança fica ansiosa, né? Chorar não tem nada a ver com ser forte, com não ser forte. Não, pelo contrário, né? E, inclusive, quando a gente chora, quando a gente demonstra para a criança os nossos sentimentos, né? Elas também têm a capacidade de perceber que, assim como elas, a gente também tem todos eles, né? A gente também passa por todos eles. A gente não tá imune, né? Porque cresceu, porque é adulto, a esses sentimentos. O que a gente tá dizendo para essa criança é que, né? Isso é um problema meu, né? Para que essa criança não tome para ela, né? Essa responsabilidade. Então, isso é importante, porque às vezes, quando a criança vê, né, um pai, uma mãe chorando ou tendo alguma atitude mais desesperadora, as crianças querem fazer por nós, né? Porque eles nos amam tanto que eles querem estar ali no nosso lugar e fazer por nós. Eles não querem ver a gente sofrer, né? Então, demonstrar para ela o que é o por que você está ali daquela forma e tomar essa responsabilidade de volta para você, eliminando o peso dessa responsabilidade para a criança, sabe? Isso é muito importante, muito, gente. A Adriana trouxe aqui. Bruna, aqui em desfraude, pede para fazer xixi, mas faz muito pouco na cueca. É só esperar? Adriana, pergunta de novo. Eu não entendi, ficou um pouco confuso. Está em processo de desfraude, pede para fazer xixi. Mas o que eu entendi é o seguinte, tá? Em processo de desfraude, ele pede para fazer xixi, mas faz na cueca antes de conseguir chegar ao banheiro, é isso? É só esperar? Me confirma se é isso. Porque eu fiquei um pouco sem entender. Dica valiosa, né, Joelma? Porque realmente, né, a gente transmite muita responsabilidade para os nossos filhos sem querer, às vezes, né? Porque às vezes a gente fala assim, ó, a criança vê a gente passando por algum problema ou percebe, né, o clima, porque, gente, quando a gente tá com problema, o clima na casa fica tenso, concorda comigo? Então a criança sente aquele clima todo e ela fica com um monte de interrogação e ela cria, né, possibilidades do que é aquilo. Então, quando você fala com a criança, ó, por exemplo, aqui em casa, esses dias a gente tá num clima um pouco pesado, porque eu tô fazendo um tratamento de saúde. Então, o que acontece? Por mais que o Augusto saiba disso, né? Então, essa semana de novo eu conversei com ele. Filho, olha, a mamãe tá fazendo exames, a mamãe tá se cuidando, a mamãe tá olhando para isso é uma responsabilidade minha, né? Às vezes eu me sinto preocupada, às vezes eu me sinto um pouco triste, mas isso a mamãe tá, né, junto com o papai buscando soluções. E quando tudo, né, e o que for acontecendo, eu vou te dizer, né? A mamãe vai te deixar a par da situação, não se preocupe com isso. Isso quem vai preocupar é eu e seu pai, né? Então eu libero ele de toda essa preocupação, de toda essa angústia, né? Porque, por exemplo, esses dias eu estava um pouco angustiada
Aí o que aconteceu? Ele tava chorando muito, né? Ele tava muito impaciente e ele falava assim comigo: mamãe, não sei por que eu estou chorando. Sempre, gente, que eu tô angustiada, não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Toda vez que eu tô, assim, numa iminência de angústia, o Augusto começa a chorar. Ele chora, chora, chora e fala comigo: eu não sei por que eu estou chorando. E chora sem motivo. Ele fala: mamãe, eu não consigo entender, eu não sei o que está acontecendo comigo. Olha como que ele pega a minha dor. Como que ele pega o que eu estou sentindo. Porque pega, viu, gente? Eles sentem, não é que eles pegam, eles sentem, né? Eles sentem o clima, eles sentem como que a gente tá, como que a gente tá se portando. E aí, quando eu percebo que ele está dessa forma, eu já falo pra ele. Então, essa semana de novo eu falei: gente, é falar, é nomear, é trazer a responsabilidade pra mim. Ele para. Aí parou de chorar. Parou com a carência, parou de chorar, né? Ele tava pedindo pra ficar passando a mão no meu peito, no meu seio, sabe? Assim, pra estar comigo, querendo estar nesse movimento. E aí ele para com isso, sabe? Então, quando a gente nomeia e traz a responsabilidade, a gente tira esse peso deles. Isso é super importante. Minha filha, com 2 anos e 10 meses, já fez o desfraude diurno, porém faz xixi na roupa quando dorme. Conta histórias de desfraude, converso, há algo mais que eu possa fazer? Voltar com a fralda. Olha, gente, quando ela dormir, você põe a fralda, tá? Por quê? O processo, eu falei disso outro dia, mas provavelmente você não estava aqui, né? E aí vou falar de novo, Gisele, porque esse é um processo bem difícil mesmo. É uma fase bem, assim, que a gente tem muitas dúvidas, né? Não é que é difícil. Quando a criança dorme, ela entra num processo inconsciente, né? Ela está em um processo inconsciente. Então, ela não consegue sair desse processo, porque para fazer xixi a gente precisa estar consciente, a gente precisa estar sóbrio, certo? Então, a criança ela não consegue despertar, entrar em consciência para poder fazer xixi ainda, né? Isso está dizendo pra gente que a hora que ela dorme, ela ainda não está pronta. Se você não quiser voltar com a fralda, né? Eu gosto muito de pegar aquela fralda de vestir, aquela fralda que a gente, coloca, a própria criança coloca, e falar com a criança que é uma calcinha mágica que vai reter o xixi, sabe? Para não nomear como fralda, porque senão a gente, né, traz para ela que ela tá usando fralda de novo e aí elas não gostam, né? Não se sentem capazes quando a gente faz isso. Então, nomeia de uma outra forma para ela e coloca só na hora que ela dorme, né? O processo noturno, ele pode se dar até os 6 anos, é natural, tá? Até os 6 anos. Então, assim, se ela tá ainda não tá conseguindo reter, né? Pode colocar de novo, né? Até que o processo do adormecer ela consiga reter, né? Entrar, despertar para poder fazer xixi, porque isso tá vendo? É um movimento bem difícil para eles ainda, né? Eles têm que entrar, despertar, pensar que precisa de fazer xixi, que tá com a bexiguinha cheia, segurar para ir no banheiro. Tá vendo? Então é muita coisa para uma criança ainda nessa idade. Tem crianças nessa idade que naturalmente já naturalmente, né, já conseguem, mas não é o seu caso, então não fique insistindo nisso, né? Tem uma pergunta que já foi, tá aqui na tela ainda. Qual, Lisandra? É isso mesmo, né, Adriana? Você falou. Ele faz um pouco na cueca e trava. Algumas vezes ele consegue esperar. Aí, Adriana, ele já fala então, né? Eu quero fazer e consegue travar, mas às vezes tem um escapezinho na cueca, super natural isso acontecer, né? Se ele tá tendo muito escape, não está conseguindo esperar, né? E tá fazendo muito, tá se frustrando, tá causando angústia, frustração na criança, aí eu falo, né, assim, eu acho importante talvez traçar uma outra estratégia, né? Usar essa cuequinha mágica que vai ajudar ele a segurar até ir no banheiro, que ele não vai se sentir molhado, né? Porque
senão vai causando frustração na criança, né? A criança vai se sentindo incapaz, não tô dando conta, não tô conseguindo, né? Eu tô fazendo, não sei como que tá esse sentimento aí em relação a isso pra ele. Se pra ele é natural, se pra ele é normal, tá tudo certo, tá? Agora, se ele faz um pouquinho só na cueca, consegue travar e chegar no banheiro pra terminar, ótimo. Fica feliz em avisar, então ótimo. Tá tudo certo, continua assim. Aí tá indo bem o processo, né? É porque às vezes ele avisa, consegue esperar, mas aí tem um escapezinho, né? Porque é difícil mesmo, ele tá nesse processo de né, reter e expulsar, né? Esse controle do esfíncter que a gente chama, né? Então, esse processo é super importante para a criança. Brinca muito com ele, porque esse processo do esfíncter tem muito a ver com o processo motor também. Brinca muito com ele de correr e parar. Corre e tem que parar de uma vez. Corre numa velocidade bem grande e para, freia, sabe? O próprio corpo. Subir e descer a escada sem segurar, né? Você por perto ali. Isso tudo vai ajudar nesse processo do reter e expulsar do esfíncter, né? Esse processo motor está totalmente relacionado. Então, ajuda ele nisso. Fazer essas brincadeiras vai ajudar muito, né? Ele E nessa idade também que acontece? Ele está brincando, está distraído, e aí eles não querem parar o que eles estão fazendo para ir no banheiro. E aí eles demoram para avisar. E na hora que avisa, já tá saindo, né? Aí às vezes dá os escapes. Ficamos em isolamento, né? O desmame parou agora. É esperar desfraude consolidar primeiro, não é? Sim, sempre a gente fala o seguinte, olha, quando a gente está entrando num processo com a criança, que seja desfraude, que seja desmame, né? Sempre esperar um processo consolidar para depois entrar com outro. Porque, olha só, é muita informação para a criança, né? Então, além de ser muita informação para a criança, é um aprendizado que ela está investindo. Então, para que fazer vários ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente está entrando para a escola, por exemplo, a gente não faz nenhum outro processo com a criança, nem de desfraude, nem de desmame, né? A gente espera consolidar, espera a criança se adaptar, espera a criança consolidar o que é. A criança está pronta. Você viu que a criança, aquilo ali já é natural, ela já faz, já vai no banheiro, já vai sozinha, não tem escape, não tem nenhum problema, pronto. Entende? Igual o desmame, não pede mais, não faz falta, já substituiu, vocês já estão adaptados com o desmame, não tem choro, né? Não pede, a criança já está pronta de outras formas. Vocês já estabeleceram outras formas de vinculação, que não seja o peito, que não seja o seio, né? Para acalmar, para na hora das doenças, para né? Na hora dos problemas. E nas horas boas também, né? Como que a criança, quais recursos que a criança pode buscar, e aí a gente faz um de cada vez, tá? Então, se está no desfraude, espera consolidar. Consolidou, né? Inicia o outro, tá? Não sabia dessas brincadeiras para o controle? É super importante, porque olha só, na verdade, o controle esfincteriano, Lisandra, ele tem a ver com o processo biológico, né, interno de formação da criança, né, dos órgãos, tem a ver com o processo físico e com o processo psicológico, né? Então, são três processos, né, neurológico e tem o neurológico também, né? De forma como que neurologicamente essa criança está se desenvolvendo. Então, são 4, aliás. Então, esses 4 processos, eles são importantes serem olhados para o desfraude, né? Então, quando a gente até fala assim, olha, quando a criança não tem essa aptidão, né? Não tem esse controle corporal, não sabe subir e descer a escada sozinha,
não tem esse controle de marcha ainda bem treinado, fixado, né? Ela não tá pronta também. É um dos primeiros que a gente consegue olhar, porque é bem visual, né? Então, ela também não está pronta para o processo de desfraude, porque o processo é dela, né? A necessidade é dela e ela que tem que demonstrar todo esse desenvolvimento. A gente tem que observar no desfraude o desenvolvimento da criança. Não é nós que vamos tirar, a gente observa o desenvolvimento da criança e a partir do que ela demonstra, a gente vai acompanhando e auxiliando. A gente é um auxiliar no desfraude. Assim como na introdução alimentar, a gente vai auxiliar, né? A gente não tem controle sobre aquele momento da criança. Então, a gente tem que observar os sinais de prontidão. A gente chama de sinais de prontidão, tanto no desfraude quanto na introdução alimentar. Então, tem vários sinais que nos diz que a criança está pronta biologicamente, fisicamente, psicologicamente e neurologicamente, tá? Minha filha está com 7 anos, parou de roer unha, mas regrediu na hora do sono, chora para ficar no quarto dela e só quer adormecer na minha cama ou com a irmã. Acolhe, Joelma, acolhe. Nessa idade, as crianças costumam ter alguns medos específicos, né, da idade. Eles estão ainda nesse período, assim, entre o imaginário e o real. Então, às vezes, eles sabem que tem um medo que é real, mas ao mesmo tempo eles imaginam. Eles estão nesse período conflituoso, sabe? Na saída da primeira infância, né? Eles querem mais mãe. Então, assim, deixa dormir com a irmã, deixa dormir com você, acolhe isso, sabe? Diga para ela que você vai estar ali sempre, que ela pode se sentir protegida, né? O que está acontecendo, se ela consegue verbalizar isso com você, sabe? Então, acolhe esse choro, tenta nomear, né? Com ela esse choro, entender o que é desse choro. Isso é muito importante. Nessa idade tem muitos medos, né? Muitos pesadelos, que aí eles ainda misturam, por mais que eles saibam que é pesadelo, eles ficam com medo, né? Eles têm medo de ladrão e acredita que o ladrão, né, vai entrar na nossa casa mesmo. Então, a gente tem que criar recursos reais, né, de fechar a porta, de ter cerca, de ter coisas que vai nos proteger. Então, observa isso, qual que é o motivo. Eu tô falando do medo porque pode ser, né, mas a gente tem que investigar o motivo do choro, acolher o choro e trazer a segurança em relação ao que ela tá sentindo, né? Qual que é o motivo desse choro? Talvez muitas crianças nessa idade, né, já começam a ter medo do escuro, né, da noite. Então pode ser também, às vezes, dormir no quarto com a irmã, acender a luz, né? A gente tem que pensar assim, são momentos, né, como a gente também vivencia muitos momentos na nossa vida, assim, que a gente precisa do outro, precisa de recursos, né? Precisa do auxílio e que daqui a pouco isso vai consolidar, vai passar e ela vai estar preparada para um outro novo momento, né? Então, a vida da gente é cíclica, né? Cíclica. Então, acolher isso que é cíclico, sabe? E aí, quando você acolhe, a criança se sente mais segura, né? Porque ela sabe que pode contar com você, ela sabe que ela vai ser ouvida, que ela vai ser acolhida, que ela vai ser entendida, né? Então, acolhe isso, tá? Esse choro. E não é uma regressão para o choro, tá? Não tem nada a ver. Às vezes o roer unha estava relacionado a uma outra coisa e o choro também é uma outra coisa. Não são regressões, tá? São comportamentos diferentes. O que a gente tem que pensar é que cada comportamento da criança, né, nos diz sobre alguma coisa. Então, a gente ficar atenta sobre o que é que esse comportamento está nos dizendo. Lembrar sempre do iceberg. Pensa no iceberg, né? Então, o que está por cima do mar, a ponta do iceberg, é o choro, é o roer unha. E o que está por baixo? Qual que é a necessidade, qual que é o sentimento que você ainda não conseguiu perceber, que ela não conseguiu entender? Vão investigar isso juntas? Vão descobrir? Vão tentar nomear?
né? Vão tentar sanar essas necessidades. O que é sanar essas necessidades? É colher, dormir, deixar ela dormir com você ou dormir com a irmã, né? Dormir lá com ela até que ela adormeça, para trazer essa segurança para ela, né? Ela precisa se sentir segura, ela precisa sentir que a necessidade dela está sendo acolhida, tá? Isso é muito importante. E aí, investiga isso com ela e depois traz para mim. O que é que você percebeu, o que é que você entendeu, se realmente é um medo, se é uma insegurança, né? Não sei se aí voltou a escola, né? Porque aqui, por exemplo, a escola do Augusto voltou em modelo híbrido, então isso trouxe para ele também um certo choro, né? Junto com a questão que eu trouxe para vocês, né? Eu estar fazendo alguns exames de saúde e ele, né, tá incluído nesse processo, então eu senti que ele se responsabilizou um pouco, né? Então isso também trouxe esse choro para ele. Então estar atenta a essa necessidade, né? Para que a gente perceba, para que a gente esteja atenta ali e consiga ajudar, consiga conduzir. E aí depois você vem aqui ou me chama lá no WhatsApp, no direct e me conta, que eu quero saber se você conseguiu, tá bom? Eu acho que a gente já pode ir ficando por aqui, né? Foi muito gostoso hoje, vocês trouxeram muitas questões, delícia poder estar com vocês, contribuindo. Adoro esses momentos. E eu queria convidar vocês para fazer a inscrição, tá lá no link da bio. Vocês entram lá no meu perfil, tem um linkzinho azul, né? Dia 21 a dia 23, né? Eu vou estar ministrando um curso gratuitamente. Vai ser Por que meu filho desobedece? Então, nós vamos trabalhar a desobediência, né? Então, assim, eu sei que muitas de vocês, assim como eu, às vezes, né, não se sente escutada, não se sente compreendida pelas crianças. Às vezes a gente quer a obediência dos nossos filhos, né, nesse momento presente, e fica pensando como que será isso no futuro, né? Se eu quero obediência hoje, como que eu posso ter um filho resiliente, um filho capaz, né, de ir para o mundo na vida adulta? Então, essas são questões que eu vou abordar no curso, que eu vou trazer para vocês nesses 3 dias de curso gratuito, mas para isso tem que fazer a inscrição. E lá, quando você faz a inscrição, você pode entrar no grupo, que a gente vai ter um grupo no WhatsApp também. E aí, nesse grupo do WhatsApp, eu vou disponibilizar o material para vocês. O material que eu vou estar dando no curso, né? Falando no curso. Então, eu vou estar disponibilizando para depois vocês terem esse material e poder acessar e poder relembrar do que foi falado no curso, né? Porque logo depois do curso gratuito, a gente vai ter um outro curso, né? Que eu vou estar disponibilizando, que vai ser os 52 dias de disciplina positiva. E aí, sim, esse é um outro curso que eu vou estar lançando, né? Esse vai ser gratuito, esse do Porque Meu Filho Me Desobedece, tá? A Bru tem um material muito bom, muita qualidade mesmo. Ah, obrigada, amore. Você revisou todo o meu material, né? Lindeza. Gente, ela revisou todo o meu... Aqui, ó, ela tá aqui, ó. Seu texto melhor, tá? Essa profissional linda, maravilhosa. Trabalha com a revisão de português. Então, assim, todo o material que eu faço dos meus cursos, ela que revisa para mim. Para não ter erro de português, erro gramatical, porque assim, a gente desliza, né? Eu sou péssima. Eu falo português, eu sou, ó, nunca aprendi. Concordância, né? Aí ela sempre tá revisando para mim, então ela sabe todo o conteúdo, todo o meu material, ela conhece, né? Obrigada. Você faz parte desse material, né? Tem um pedacinho seu lá também. Sempre revisando para mim. Daqui a pouco tem mais coisa, eu preciso te mandar mais coisa para revisar.
E aí nós vamos ficando por aqui. E aí hoje é sexta, né? Não vou estar com vocês amanhã e nem depois de amanhã, mas segunda, tá? Segunda de carnaval. Vocês trazem as máscaras, trazem aí as alegorias, que nós vamos estar aqui em pleno carnaval, às 8h28, com café, bolo e disciplina positiva. Aí eu espero vocês. Orgulho de revisar e ter acesso ao seu conteúdo. Eu que fico super orgulhosa de poder contar com você. Então, obrigada. Boa semana, bom final de semana para vocês. Bom carnaval, né? Cada um dentro de casa aí. Nós vamos pular carnaval em casa. Carnaval bem diferente. E até segunda. Beijo para vocês.